Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para o nosso canal, para que ele possa alcançar novos vascaínos. E se é novo, se inscreve no canal, é de graça, gente. Olha, o YouTube ajuda a enviar esse conteúdo para outros, porque ele enxerga como relevante. Então dá essa moral e já comenta aqui a tua expectativa para a entrevista coletiva de hoje. Hoje tem a entrevista coletiva do presidente Pedrinho, às 3 da tarde, lá em São Januário. Estaremos lá, vamos transmitir ao vivo. Você vai acompanhar aqui pelo nosso canal a partir de 2h45, quem sabe até um pouquinho antes, mas 2h45 já nos esquenta para, direto de São Janu, trazer essa entrevista coletiva onde o Pedrinho vai falar sobre todos os assuntos. Não há nenhum assunto que esteja proibido. Olha, não pode perguntar isso para o Pedrinho. Não, todos os assuntos. E segundo eu sei, ele vai responder sim, sem aquela história, não, sobre isso eu não posso falar, o contrato não permite. Ele vai falar sobre todos os temas, o que vai ser ótimo, porque poderemos perguntar sobre a ICAP, a 777, porquê do rompimento, as questões judiciais, time, ano que vem treinador, Nike, enfim, tem uma série de assuntos para a gente abordar, futuro investidor, do Grego. Aliás, só sobre o Grego, o que eu tenho de informação é que um intermediário procurou a diretoria do Vasco, se apresentando como intermediário do grupo, e que teria um interesse, sim, do Marinacci em fazer uma proposta ao Vasco. E o Pedrinho, através do seu grupo, teria dito o seguinte: olha, não tem problema nenhum, como vários intermediários já procuraram o Vasco, é só você trazer essa documentação, mostrando que você realmente é um intermediário, para que a gente possa sentar e mostrar o que é a SAF do Vasco, os números e tal. E aí, claro, que a repercussão na rede social está muito grande, o filho dele tem se colocado muito atuante e percebendo que há um engajamento gigante do torcedor do Vasco. Então, ontem mesmo colocou uma foto com o fuso horário do Rio de Janeiro. Eles estiveram aqui em setembro, né, por conta do jogo do Olympiacos, que é um dos clubes que eles são donos, daquela final com o Flamengo, então eles estavam aqui. Vamos ver o que vem por aí, tomara que dê certo. Uma negociação não é rápida, é uma negociação que tem muitos detalhes em jogo, e segundo eu sei, o presidente Pedrinho já avisou os seus pares que não vai admitir nenhum erro numa futura negociação, que o clube fique desprotegido, que o associativo fique a ver navios, porque a atual gestão entende que o associativo ficou muito à margem do processo quando a configuração da SAF, seja pelas receitas, seja pelos aportes, enfim, por tudo. Uma outra questão, o futuro investidor, ele compra o contrato, é uma questão que pode ser abordada hoje, inclusive. Nessa entrevista coletiva, ele pega a parte que tem a 777, da continuidade, né, que hoje é gerida pela ICAP, e dá continuidade no contrato, faz um contrato novo, com novas cláusulas de proteção ao Vasco, a Vasco da Gama SAF, enfim, sócio majoritário. Muita gente falando, o Vasco é um sócio minoritário. Cara, querer, qualquer um de nós iria querer. Pô, eu quero um sócio aqui pro canal, que o cara bote milhões e eu fique majoritário. Mas o cara que vai botar milhões no canal, ele vai querer ser minoritário? Pensa, torcedor. E no atual cenário, dá para ser isso? Não dá. Outra informação, o Coritiba já anunciou que alguns jogadores não ficam para o ano que vem, dentre eles Figueiredo, que está de volta ao Vasco da Gama, e a tendência é que ele seja novamente emprestado. Serginho volta do Criciúma, Zé Gabriel também, todos sob contrato. O principal caso aí é o Serginho, que tem um salário altíssimo, né? O Vasco vai ver como é que vai fazer com ele. Aliás, presente do senhor Paulo Brax, né? Salário alto, para quem tem saudade do Brax, do Matos. Fizeram muitas coisas certas, mais o Brax do que o Matos. Mas os erros são gigantes e o preju é pago até hoje. Rojas, Galdames, em valores, tá? Não estou falando tecnicamente só não, em valores também, principalmente. Rossi, Zé Gabriel, Serginho. Aí os defensores vão dizer assim, mas futebol não é barato. Principalmente quando o dinheiro não é seu. Pega o seu dinheiro e paga 430 mil pro Serginho. Pega o seu dinheiro e paga 650 mil todo mês pro Rojas. Claro, quando o dinheiro não é seu, a irresponsabilidade gira. Porém, eles não foram sozinhos na decisão. Tiveram outras pessoas com eles. Dentre eles o Lúcio Barbosa, o Luiz Melo, enfim, todos que validaram as ações desses diretores executivos. E que esses erros não se repitam no Vasco da Gama.
Assim espero. Bom, deixa eu falar sobre o tema principal, Verratti e Léo Jardim. Os dois têm contrato até o fim do ano que vem. Há um clamor do torcedor, um medo e justificado, né? Porque a gente já viu isso acontecer em outras situações, do Vasco perder jogadores com essa importância. Vamos falar caso a caso. Léo Jardim, zero chance dele sair, ele quer renovar com o Vasco. Aliás, o Verratti também, mas eu vou separar os casos para vocês poderem entender. Léo Jardim quer renovar com o Vasco, está feliz no Rio de Janeiro, titular absoluto, torcida adora. Falha, todo goleiro falha, mas é muito bom goleiro, o Vasco está seguro, não precisa contratar outro goleiro, pelo contrário, o Kehler, que é um bom goleiro, promissor, né? Mas não pode ganhar o que ganha para ser reserva do Léo Jardim, outro absurdo, do senhor Alexandre Matos, né? Mas enfim, tem gente que comemora, que ela já queria o Kehler no Vasco há muito tempo, mas enfim, deixa para lá. Então, em relação ao goleiro reserva, a tendência é o Felipe Gabriel, moleque da base, formado no Vasco, seleção de base, seleção sub-20, mesmo sendo de idade baixa, porque ele tem potencial, ele já ser preparado para ser o primeiro reserva do Léo Jardim, que não dá brecha, não machuca, não é suspenso, joga campeonato inteiro e é muito seguro, né? É um goleiro nota 8, com tranquilidade. Bom, Verratti. Vamos lá, o Verratti tem particularidade no contrato que você precisa entender, torcedor. O Verratti tem contrato com o Vasco até dezembro do ano que vem e tem uma cláusula automática de renovação caso ele cumpra 60% dos jogos em que ele entra em campo da temporada do Vasco. Bom, só nessa temporada ele jogou mais de 90. O Verratti é um cara que pedra 90, né? Um cara que entra em campo, não tem conversa, já jogou com problema na costela, 4, 5 jogos. Não é igual o nosso francês que sentiu uma dor, fez exame, não deu em nada e não foi pro jogo. E não foi mesmo. Engorda, joga mais gordo, joga mais magro, faz o que quer. Esse não, esse é diferente. E ganha muito menos que o francês. E decide muito mais do que o francês. Pô, você tá pegando no pé do francês? Não, eu só não admito que ele se ache maior do que o Vasco. Ou no mesmo tamanho. Não é e está longe de ser. Nem Roberto Dinamite, que é o maior ídolo do Vasco, foi maior do que o Vasco. Só para a gente posicionar quem é quem em cada pote dentro da vida, né? Mas vamos lá. O Verratti tem essa cláusula, que automaticamente renova o contrato dele até 2026. Você vai lembrar que eu fiz um vídeo aqui já tem um tempo e falava, olha, o Vasco tem que pensar no Verratti até ele se aposentar. E ano a ano, avaliando, para que ele possa ir ficando. Então, por exemplo, ele tem 36 anos, ano que vem completa 37, faz 60% dos jogos, renova automaticamente. Pô, dá para jogar, tá indo em alto nível, tá bem, mesmo ano que vem vai ter 38, dá para ele jogar. Porque é normal, quando você vai chegando em um determinado momento da vida, da idade, da faixa etária, você já começar a não entregar o que dele se espera. Germancano esse ano não foi no Fluminense, por lesões, tecnicamente abaixo, perdeu vaga para o Cauã Elias, pô, mas ano passado voou, mas esse ano não foi. Então é normal, vai ficando mais velho. Então você fazendo análise ano a ano é diferente. Ah, mas prometeram um aumento salarial para o Verratti. Mas quem prometeu foi o presidente Pedrinho. Disse que não vai ter? Ou ainda não o procurou de novo para colocar num novo contrato e manter as cláusulas de renovação automática e tal? Porque nessa cláusula não é só renovar, não. Tem bônus, tem acréscimo já salarial. Ah, mas ele esperou que em setembro fosse resolvido. Mas é uma expectativa dele. Alguém prometeu um prazo? Se alguém prometeu prazo, quem prometeu errou. Até onde eu sei, não houve promessa do prazo. Até porque o Vasco não sabe para onde vai ano que vem. Vai para a Libertadores, vai para a Sul-Americana, qual o tamanho do investimento para o ano que vem? Quanto vai ser de orçamento? Isso tudo está sendo discutido ainda, gente. Fato. Verratti e Léo Jardim não saem do Vasco, a não ser que eles peçam para sair. Tem contrato, não podem assinar pré-contrato, aquela coisa de 6 meses antes. São jogadores importantíssimos, são pilares do Vasco para o ano que vem. Ponto final. O resto é conversinha fiada. Um grande abraço e eu espero você a partir de 2h45 aqui ao vivo, hein? No nosso canal direto de São Januário da nossa casa. Um grande abraço, ótimo dia, até mais tarde.